Salve, salve, família vascaína! Para quem não me conhece, eu sou o Thiagão, do canal Vasco em Família. Estou iniciando esse novo canal, o Gigante News TV, com um estilo diferente. Aqui é um canal de react. Nesse vídeo vamos reagir a uma rádio mineira fazendo o 11 contra 11 de Cruzeiro versus Vasco. E também um torcedor do Cruzeiro, jornalista, analisando o time titular para o confronto de hoje, para a gente fazer aqui o nosso pré-jogo no Gigante News TV. Dá aquela força, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E comenta aqui nesse vídeo o que você acha. Tá na tela. E o Cruzeiro que joga contra o Vasco em campo neutro também? Ou não? Ah, vai jogar no Parque do Sabiá, porque vai ter show do Gustavo Lima aqui em BH e o jogo vai ser lá. Transmissão ao vivo da 98, transmissão ao vivo da 98. Então, se vai ter jogo, é hora do... Super Trunfo! Vai lá, Grissola. Vamos lá. Vamos ver que time que tá ali. O técnico do Cruzeiro. Começando com Cássio ou Jardim? O técnico do Cruzeiro. Léo Jardim. Léo Jardim. Sem comparação, né? Margem de comparação hoje, não, gente. Romero Exato. ou Paulo Henrique? Paulo Henrique. Paulo Henrique, jogador da posição. É duro, hein? Paulo Henrique, gente. É, Claro, bom pô. campeonato, inclusive. Ué? Então vai, ganharam. Jonathan Romero, Jesus né? ou João Vitor? João Vitor. João Vitor. Eu vou de Jonathan Ó, vou Jesus. de Jonathan Jesus também, tá, gente? Deu empate. João Vitor era que o Cruzeiro quase trouxe ele, né? João Vitor ganhou para nossa produção. Vidalba ou Lucas Ferreira? É Vidalba. Lucas Ferreira mesmo? Lucas É, né? Freitas. Eu não sei. Acho que sim, ele mesmo. É Ferreira? Mas vou de Vidalba. Lucas Vidalba. Freitas. Lucas Freitas. Lucas Ferreira Ferreira. do São Paulo. Vidalba. Eu vou de Vidalba também. Eu vou de Vidalba. Então ficou Vidalba, Kaique ou Lucas Piton? Ah, Não tem nem perguntar, né? próximo. Piton, rapaz. Piton. Aí, Lucas o tempo Piton. é o senhor da razão, Gris. Do Kaique não faz dele o melhor lateral do campeonato, então, principalmente tendo sido reserva, mas tudo bem. Nunca vou esquecer desse voto. Ah, mas ele só cresceu depois disso. O Wallace ou Jair? Nossa! Não, nossa não. Jair. O Wallace. O Wallace. Vou dar um voto de confiança Eu no vou Wallace. empatar, Jair. Desempata a produção. Tá 2-2. Wallace, o produtor. Lucas votou. Silva ou Hugo Moura? Lucas Silva. O Hugo Moura é bom jogador. Mas vou ele é de bom Lucas jogador. Silva. É bom jogador. Silva. Ó o Lucão, quem diria você votando no Lucas Silva? Então vota no Lucas Silva lá, ó. Ficou Lucas Unanimidade. Silva. Christian ou Raí? Posso travar aqui rapidinho para comentar com vocês? Até agora, assim, não achei nada demais, né? Ali na defesa, acabaram que eles optaram pelo Vidalba em relação ao Freitas. Aqui eu não vou debater. Não conheço muito bem o Vidalba, mas né, o Freitas ainda tá chegando, tem boas partidas com a camisa do Vasco, mas beleza. Né? Linha de 4 ali, né? O Vasco ganhou nas 3 posições, apesar que o Piton não vai jogar hoje, vai ser o Vitor Luiz. E goleiro, nesse momento, realmente não tem discussão. Eles compararam ali o Wallace com o Jair, também não vou debater. Apesar que o Wallace está muito mal, né, lá no Cruzeiro, então não vou debater. Mas esse nome aqui tem debate sim, aí eu não aceito, tá? Porque se você comparar realmente carreira, eu entendo que o Hugo Moura nunca chegou no nível do Lucas Silva. Nunca chegou, né? O Lucas Silva chegou no momento da sua carreira que ele foi contratado pelo Real Madrid. Isso tem um peso, porque o cara estava performando. Agora, nesse momento, não. O Hugo Moura é melhor de longe, tá? Principalmente sem a bola, tá? Com a bola, beleza, o Lucas Silva tem recurso, é um cara que tem técnica, não é ruim de bola, né? Como eu disse, chegou até o Real Madrid, apesar de não ter jogado lá. Mas nesse momento, não. O Hugo Moura não perde nunca pro Lucas Silva. Christian. Bem diferente, né? É demais. Eu vou de Rayana, vou perder sozinho. Matheus Pereira ou Felipe Coutinho? Hoje, Felipe Coutinho. Também vou de Hoje. Felipe Coutinho. Hoje, Matheus Pereira. Mas vou empatar, Matheus Pereira, desempata aí, produção. Coutinho, ele... O Zenzo, mano, fica doido, né? Enzo. Comparação, né, Wanderson cara? ou Nuno Moreira? Bruno Moreira. gente. Eu vou de Wanderson. Eu vou de Wanderson também. Perdi Wanderson. sozinho. Caio Jorge ou Verrete? Verrete, né? Verrete. Verrete, né? É no pé ou na cabeça? Depende. Verrete. Verrete. E pra fechar ali, Léo Jardim ou Fábio Carilli? Não dá pra dar empate, não. Nossa, empate técnico. Nossa, Eu vou de Leonardo Jardim. Eu vou de Carilli, velho. eu vou de Jardim. Eu vou de Carilli. Quem Vamos dar uma moral, professor? Vão dar, né? O carinho. Leonardo Jardim! Pelo amor de Deus, Leonardo Gente, Jardim. 6-6, Mas tá? vocês queriam seis. empate. Aí, ó. 6-6. Isso é bom ou isso é Você ruim? perdeu algumas aí por conta dos desfalques, né? É.
Não, os O desfalques Fabrício Bruno com certeza ganharia, o William ou o certeza. Fagner provavelmente ganharia. Ganharia, verdade. O Romero no meio, na meiuca, Não, o Wallace mas se bem ganhou, que de todo ganha, jeito. os do Cruzeiro venceram no meio. Esses dois já fariam diferença, já seria ali o quê? Um 8-4? 8-5. 8-4. 8-4. E falando agora do Vasco. Rapidamente, família, só destacando essa reta final aí, também não vou debater, apesar de eu ter as minhas preferências, né? Eu acho assim, cara, ali o Nuno e o Wanderson gera um debate muito bom, tá? Porque o Wanderson ele tem uma característica diferente da do Nuno, né? O Wanderson é um cara mais de atacar espaço, de velocidade, e o Nuno é um ponta construtor, então gera um certo debate. Além disso, é uma comparação injusta no sentido que o Wanderson está aqui no futebol brasileiro há mais tempo, né? Veio já há um tempo jogar no Internacional, agora no Cruzeiro, então o Nuno está se adaptando ainda à forma de jogar aqui do Brasil, às viagens e tudo mais. Então eu vejo um potencial muito grande no Nuno Moreira em comparação ao Wanderson, mas não é uma coisa absurda, não. A galera que, tipo, vai escolher o Wanderson, o Nuno, eu ficaria com o Nuno, mas eu super entendo. O momento do Verratti é o melhor. Em relação ali o Christian e o Ryan, poxa, o Ryan é um jogador da função. O Christian é um jogador que está quebrando galho nessa função ali, jogando um pouco mais na frente. Então ficaria com o Ryan. E claro, Coutinho e Matheus Pereira não existe comparação. Carreira e momento, não tem comparação. E aí eles acrescentam ali, né, que se o William tivesse, o Fagner também, o Fabrício Bruno, em relação à comparação com o João Vitor, aí eu até vou concordar. Agora, na lateral direita, não. A galera gosta de quebrar, gosta de criticar o Vasco pelo momento, ou também até pelo jogador que lá em Minas nem vestiu a camisa do Galo, mas o momento do PH é muito bom. É muito bom. Tanto o William quanto o Fagner, em termos de carreira, não dá para falar, né? Os dois já tiveram temporadas, né? E uma sequência bem superior ao que o PH teve nesse momento, né? Mas até a sua carreira nesse momento. Agora, a temporada de 2025, a do PH é bem superior à do William e à do Fagner. Então eu ficaria, sem dúvida nenhuma, com o PH também. Agora vamos acompanhar aqui o que o Cruzeirinho se acha desse time titular do Vasco aqui. Olha a análise dele. Vasco da Gama, um time que tem sido normalmente forte, né, conseguido bons resultados como mandante, mas fora de casa não tem conseguido resultados tão interessantes assim. O Vasco que tem Léo Jardim, que tá catando pra carai, tá? Léo Jardim, goleiro que tá em ótima fase. A zaga tem o João Vitor, aquele que o Alexandre Matos queria pagar mais de 6 milhões de euros. Graças a Deus não veio parar aqui. Só porque eu tô falando isso agora, o João Vitor vai jogar pra cacete amanhã e se bobear vai fazer até gol. O Lucas Freitas é um zagueiro canhoto que joga pelo lado esquerdo, estava no Juventude na temporada passada. É um zagueiro bem correto, tá? Acho um bom zagueiro esse rapaz. Lateral direito é o Paulo Henrique, outro que teve passagem pelo Juventude, jogou no Paraná Clube, teve passagem até pelo Atlético Mineiro, né? É um lateral de muita velocidade, muita força física. Tecnicamente não é um primor, mas é um jogador que tem ali suas qualidades, chega bem à frente. E pelo lado esquerdo vai jogar o Vitor Luiz. Vitor Luiz é um lateral que jogou no Palmeiras, passou por alguns outros clubes também nos últimos anos. E ele vai jogar aqui na lateral esquerda porque o Lucas Piton, que é o titular da posição, ele tá com desgaste. Tá vendo, gente? Os jogadores de outros clubes também têm desgaste físico, tá? Então o Piton tá fora do jogo, não viajou. O Vitor Luiz deve ser o titular na lateral esquerda. O meio-campo tem o Hugo Moura, que é um primeiro volante, um jogador de mais chegada, mais força física, né? E ele é bom na bola aérea, então a gente tem que ficar esperto com isso. O Jair é outro volante, bom jogador, né? Passagem aqui pelo Atlético Mineiro, jogou por alguns outros clubes importantes do Brasil também. Bom volante o Jair, tem mais qualidade com a bola no pé. Felipe Coutinho é o meio atacante central, camisa 10, né? Muito bom jogador na articulação, tudo mais. Tem mostrado alguns sinais de desgaste, não está sendo o Felipe Coutinho brilhante dos tempos de Liverpool, mas assim, não é mesmo, né, gente? A idade chega para todos. Na ponta direita joga o Ryan, normalmente, que é um atacante muito novo, canhoto, forte, rápido. Então o lateral esquerdo do Cruzeiro vai ter trabalho aqui, tá? Porque esse menino tem bastante potencial, joga aí nas seleções de base e tem ganhado cada vez mais espaço no time do Vasco também. Pelo lado esquerdo do ataque, joga o Nuno Moreira, que é um português que o Vasco pagou um bom dinheiro aí ao Casa Pia para contratar nessa temporada, e é um bom ponta, tá? Um jogador que tem aí bons recursos, é habilidoso, dá trabalho. Então, são os pontas do Vasco, jogadores de muita velocidade. E no comando de ataque, o Verratti, que é um excelente centroavante, né? Um finalizador muito bom na bola aérea, mas também faz muitos gols ali com os pés. Sobrar a bola na área é cilada. Ano passado, inclusive, o jogo do Mineirão ficou 1-1. O gol do Vasco foi marcado pelo Verratti, né? E lá em São Januário, no primeiro turno do Brasileiro, foi 0-0, um dos piores jogos de futebol que eu tive o desprazer de assistir. Mas é isso, temos que ter muita atenção com o Verratti, especialmente na bola aérea. Jonathan Jesus e Vidalba preocupam um pouco nesse fundamento. O Vidalba, que não é tão alto, né? E o Jonathan Jesus, que apesar de alto, ele não consegue se impor tanto no jogo aéreo. Então o Fabrício Bruno fará especial falta nesse jogo também por isso, tá?
mas esse é o provável time do Cruzeiro, o provável time do Vasco. Outro jogador do Vasco que está fora da partida é o Adson, que normalmente é uma opção aqui para ser meio atacante pela direita, também por desgaste físico, fica fora da lista de relacionados. Tá ok? Então era isso. Essas são os prováveis times de Cruzeiro e Vasco. Meu palpite, hein? Uma boa análise, Cruzeiro tá? 2, Vasco 1. O palpite dele aí, palpite levemente otimista, mas nada de muito, né? Não é momento para muito otimismo, mas o que a gente precisa é vitória. Se for possível ganhar sem tomar gol, seria muito melhor, né? Mas um palpite realista, 2-1. Acho que o gol do Vasco sendo marcado pelo Verrete é uma aposta, né, digamos assim, uma aposta de risco baixo. E o Cruzeiro marcará com Caio Jorge e Gabigol. Gabigol que gosta de fazer gol no Vasco, inclusive, né? Acho que o Gabigol, independente de ser titular, ser reserva, ele entra e guarda ali um golzinho da vitória, porque pelo que ele fez no último jogo, ele tá merecendo voltar a fazer gol, seja de pênalti, seja de bola rolando, mas a gente tá precisando voltar a ganhar, ver gol do Gabigol. A torcida do Cruzeiro lá de Uberlândia merece ver essa vitória, né? Merece ser feliz. A torcida do Cruzeiro como todo merece ser feliz. Merece não. E o Cruzeiro que joga... Merece não, deixa eu voltar aqui. Hoje não, pelo menos hoje não. Mas é isso. A análise dele ali em relação ao Vasco mostra, né, que ele conhece sim o time do Vasco, pontuou muito bem ali as características de cada jogador, né, os pontos fracos também, concordo com ele plenamente, mas só discordo, claro, do palpite, né? E assim, é como eu venho falando, família, acho que o Vasco tem sim condições de ter um bom resultado, de conquistar um bom resultado no jogo de hoje, mas claro, tem que corrigir a parte defensiva. Jogando fora de casa, você não pode ser um time frágil, né? Permitir que o adversário possa, né, entrar da maneira que consegue entrar, trocar passes, cruzamentos e tudo mais. Você precisa ter uma solidez defensiva, porque jogando fora de casa é isso, né? Os times geralmente que conquistam resultados fora são aqueles times que têm uma boa defesa, que conseguem porque tem uma pressão inicial, tem um apoio da torcida, adaptação, né, do campo e tudo mais, o ambiente favorece essa pressão, e aí, né, o time que está jogando fora precisa sustentar num primeiro momento. Só que o que acontece? O Vasco toma os gols muito rápido, ou sai atrás também do placar, que fica depois difícil de correr atrás. O ideal sempre é você sair na frente, e aí buscar ali realmente, né, se fechar, buscar realmente fortalecer essa defesa e buscar os contra-ataques para você tentar ampliar o placar. Então a ideia tem que ser essa, né? Ter uma solidez defensiva, não cometer os erros que cometeu contra Corinthians e Ceará. A partir daí, você já tem a chance, uma grande chance de buscar um bom resultado, que o empate, na minha visão, é um bom resultado. Ganhando, então, fora de casa, nem se fala, porque eu entendo que Vasco e Cruzeiro hoje, não sei o que o Cruzeiro vai brigar e nem que o Vasco vai brigar. A parte de baixo, meio de tabela, Sul-Americana, pré-Libertadores, não sei, mas vai brigar pela mesma coisa. Porque hoje dá para dizer que os dois times estão no mesmo nível. Tem um melhor, tem esse melhor, tal setor é melhor, jogador esse é mais decisivo. Claro que o Cruzeiro, na próxima janela, pode melhorar esse time, porque tem o Pedrinho, tem mais recurso nesse momento. Não sei se ele vai gastar, né, mais dinheiro do que já gastou, mas nesse momento é muito pau a pau. Se você analisar também pressão, o Cruzeiro também dá para dizer que está até mais pressionado que o Vasco. Por quê? Porque gastou mais dinheiro, na Sul-Americana está praticamente eliminado e, mal ou bem, performando, né, de uma forma que a gente espera até mais em relação ao trabalho do Carille. O Vasco está ali, né, caiu algumas posições pelos jogos de ontem, mas está com 7 pontos, poderia estar, sei lá, com 8 pontos, né? Não foge tanto do que a gente estava planejando. Por exemplo, nessa rodada, eu imaginei do Vasco estar com 9 pontos, tá? Ganhando do Santos, Sport e Ceará. O Vasco está com 7, não foge tanto disso aí. E o Cruzeiro também, né? Tá com 7. Na Sul-Americana, o Cruzeiro praticamente eliminado e o Vasco tá ali, brigando pela classificação. Então, nesse momento, vejo até o Cruzeiro mais pressionado. Não vai jogar em casa, né? Lembrando que no último jogo em casa, acho que no Mineirão, foi 3-0 para o Cruzeiro diante do Bahia. Então, tem isso também, vender um mando de campo que pode nos ajudar, nos auxiliar aí a conquistar um bom resultado. Se você chegou até aqui, se inscreve, deixa o like e tamo junto. Fui!